Então, pessoal, a aula hoje, como eu disse, a aula passada, a gente vai agora aprender especificamente sobre sapata, o tipo de fundação sapata. Na aula passada a gente aprendeu do radier, agora eu vou ensinar para vocês sapata. Aí hoje a gente vai ver os tipos de sapata que tem, o porquê que tem, e na aula que vem a gente vai ver como que constrói o processo construtivo das sapatas. Deixa eu colocar aqui. Tela inteira. Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Galera? Sim. Sim? Não, para mim não apareceu ainda não. Não apareceu os slides? Para mim também. Não apareceu. E agora? Agora sim. Sim? Sim. Para mim, não. Ah, pronto. Para mim também. Peraí. E agora? Também não. Ó. Não. E agora? Tô vendo só você. E agora? Não, tô vendo não. Nada. Não é possível. Todo mundo está no celular? Eu tô no celular. E agora? Eu não, tô vendo. Agora estão Pra mim vendo? tá aparecendo. Pra mim, não, Letícia. Deixa eu clicar aqui em você pra me ver. Nada. Agora tá. Tá? Ah, agora tá. Agora eu consegui. Isso. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o conceito de que eu falei para vocês. Seu áudio. Tá o quê? Pra mim só tá saindo seu áudio. Não tô te vendo. A minha tela? Agora deu. O slide? Deu. Ah. Eu vou explicar para vocês primeiro. Eu tinha comentado na outra aula que a sapata, o que eu mostrei a foto para vocês e falei assim, o que a sapata faz? Ela é apenas um prolongamento do pilar. Então, quando a gente... Peraí que eu estou tentando que vocês me vejam e vejam a tela. Vocês me veem e vê a tela ou não? Não, né? Sim. Sim? Não. Eu tô vendo. Aí eu falei para vocês o seguinte, que a sapata ela era um prolongamento do pilar, por quê? Porque o pilar, a gente prolonga a área dele, quando a gente prolonga a área dele, ele é mais fácil de não penetrar na superfície, por isso que faz a sapata, tipo um prolongamento do pilar. Aí eu coloquei esse slide aqui só para explicar direitinho para vocês por quê. Tipo, nesse primeiro caso aqui, ó, a força exercida por cada dedo tem a mesma intensidade. Então, se a gente apertar um prego assim, a gente vai aplicar a mesma força. Só que o efeito produzido pela força é maior na extremidade superior, que é onde está a pontinha, porque a área é menor. Esse efeito chama-se pressão. Então, isso é o efeito de pressão. Se você apertar o prego dessa forma, você vai aplicar a mesma força, mas só o de cima vai furar o seu dedo. Por quê? Porque a área ali é menor. Aí eu coloquei o do martelo, que é praticamente o que acontece com uma sapata, ó. No primeiro caso, se a gente bater o martelo com a pontinha da área menor virada para baixo, ele vai entrar na superfície. Se a gente bater ele com aquela área maior, ele não vai entrar na superfície. E é praticamente o que a sapata faz com o pilar. O pilar, como se fosse a pontinha aqui do primeiro exemplo. Então, como ele é muito fino, quando vinha a pressão, a força das estruturas, ele vai romper o solo. Só que quando a gente faz um prolongamento da base dele, ou seja, a gente aumenta a área dele, aí ele não vai o solo não vai ceder a ele. Então, é por isso que a gente faz
o prolongamento da base, é para isso que serve a sapata. Ela é uma forma simples, que a gente vai ver, rápida, fácil, mais barata, de prolongar o pilar de forma que essa pressão e essa força, o solo aguente essa pressão e essa força. Certo? Deu para entender? Pessoal? Deu? Deu sim. Beleza. Então, aí a gente tem dois tipos de sapata. Tem a sapata corrida e a sapata isolada. Quando a gente fala sapata corrida, ela é uma sapata que ela vai sustentar. Pensa que aqui são 4 paredes, é uma casinha só de 4 paredes. A sapata corrida é quando a gente precisa, por algum motivo, sustentar também as paredes da edificação. Ou seja, as forças da edificação, elas não foram distribuídas apenas nos pilares, mas ela também tem uma força grande nos muros, nas paredes da edificação. Então, não adianta eu colocar só lá no pilar, porque a parede que vai estar no chão, ela também vai exercer uma força. Então, a sapata faz o quê? Essa é a sapata corrida. Ela vem aonde que tem parede, aonde que tem pilar, ela tem a sapata. A sapata, ela pode ser, aqui ó, do lado direito, só para vocês entenderem, ela pode ser quadrada e ela pode ser nesse formato aqui, que eu esqueci o nome, pentagonal, ela pode ser nesse formato aqui, ou da forma quadrada. E aí, essa sapata corrida, ela também pode ser tanto quadrada como está aqui na foto, ou às vezes eles fazem essa mesma disposição aqui, só que com ela dessa forma aqui, dessa forma pentagonal. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui que mostra. Não tem. Depois eu mostro para vocês no slide da aula que vem. Mas faz essa mesma forma, tipo, ela é corrida, ou seja, ela vai suportar tanto as cargas dos pilares, quanto as cargas das paredes, dos muros. Ela foi feita para projetar cargas que não vêm só apenas do pilar. Um exemplo, às vezes a pessoa faz uma parede e aí coloca, sei lá, igual aquele pessoal de arquitetura coloca vidro ou coloca espelho, vai colocando várias coisas na parede, tipo, muito pesadas. Coloca coisas muito pesadas. Para evitar o rompimento ali, eles fazem a sapata corrida, sabendo que ali vai ter um esforço também. No caso da sapata, é quando no cálculo o projetista, lembra aquele caminho da força que eu expliquei para vocês? O projetista viu que o caminho das forças, passando pelos pilares, a gente vai ter um esforço ali crítico apenas no pilar. Então, aí a gente faz o prolongamento da base apenas do pilar, que é dessa forma aqui, pode ser tanto quadrado, quanto dessa forma pentagonal aqui. E outra coisa também que pode influenciar é, às vezes, se o solo for muito mole, que a gente falou do relatório do solo. Às vezes ele é tão mole, que mesmo tendo a sapata, o muro pode ser a parede normal, essa parede que a gente tem aqui, sem nada, não é uma parede pesada. Mas o solo é tão mole, vamos dizer mole, para vocês entenderem, que nem a parede, por mais que não tenha coisa pesada, nem a parede vai suportar. Então, aí eles fazem a sapata corrida também, certo? Vocês olhando aqui, essa disposição aqui da direita, ó, isso aqui, quando a gente vai falar lá nas outras fundações indiretas, a gente chama de bloco. Mas aí, quando é quadrado assim, ele é chamado de bloco só quando é lá para fundação indireta. Lá em fundação indireta, vocês vão entender por quê. Mas se ela for um prolongamento do pilar, é um prolongamento do pilar só, uma base para o pilar, ela é chamada de sapata. Apesar de ser quadrado, é chamado de sapata. Da mesma forma que, se for só um prolongamento do pilar dessa forma aqui, mesmo que for quadrado, não é viga, é sapata corrida. Porque viga baldrame, que a gente fala, é lá nas fundações indiretas. Certo? Então, por exemplo, eu poderia estar mostrando essa foto para vocês aqui, como se fosse uma viga baldrame também, se tivesse uma fundação indireta aqui embaixo. Como não tem, é apenas o prolongamento do pilar, ela é uma sapata corrida, certo? Estou falando isso porque às vezes a gente vê em obra
a grande maioria das pessoas já fala, lá, viga baldrame. Só que se for um prolongamento do pilar, não é viga baldrame, é sapata corrida. Só é viga baldrame se for uma união de fundações indiretas, que seria estaca, tubulão, que a gente vai aprender depois. Da mesma forma que isso aqui não é um bloco, isso aqui é uma sapata de formato quadrado. Só é um bloco se tivesse uma estaca aqui embaixo ou um tubulão. Certo? Deu para entender? Ô, professor, tinha só uma dúvida minha. O que é esse concreto magro aí na foto? E o radier, ele fica junto com a sapata mesmo? Não, depois eu vou explicar para vocês. Eu tô na aula que vem, na verdade, que eu vou explicar isso. Por que tem esse concreto magro e por que ele está chamando isso aqui de radier. Aí é da aula que vem, quando a gente for ver o processo construtivo, aí você vai entender, certo? Tá ok. Uhum. Certo. Aí eu coloquei aqui para vocês qual que é a NBR 6122, que trata de fundações, projeto e execução de fundações. Lá é onde que trata todos os aspectos das fundações em geral, não só da sapata, mas das fundações em geral. Essa é a NBR que a gente usa para projetos de fundação. E aí aqui eu coloquei as vantagens. O uso das sapatas na construção gera inúmeros benefícios. Um deles é oferecer um trabalho mais eficiente, já que são materiais construídos de forma direta no solo, dentro de alguma escavação. Além disso, entre as fundações rasas, as sapatas são as estruturas que aguentam maior capacidade de carga. O que ele quis dizer aqui? Vocês vão ver, depois que a gente for aprendendo, que eu vou mostrar para vocês o processo, que é uma coisa muito fácil de fazer. Você vai economizar com mão de obra muito barato, assim, vai ser muito fácil de fazer. Não precisa, por exemplo, dependendo do tamanho da sapata, de bombeamento de concreto, pode ser um carrinho de mão mesmo, as pessoas concretando. Às vezes, uma ou duas pessoas conseguem fazer. E as fundações rasas que a gente aprendeu, as diretas, é o radier e a sapata. Em comparação, se comparar o custo-benefício, a sapata, ela suporta muito mais carga que o radier, e dependendo dos dois, às vezes com menos materiais que o radier. Então, por isso que é muito difícil a gente ver radier, que é aquele contrapiso chapado assim, porque às vezes é melhor fazer uma sapata, porque ela só é um prolongamento do pilar, ou às vezes um prolongamento dos muros. Então, a sapata, e ela aguenta mais carga, por causa do cálculo dela, ela aguenta mais carga. E aqui tá, as vantagens: baixo custo, foi isso que eu falei, mão de obra, é muito fácil de fazer, rapidez de execução, capacidade de construção sem equipamentos, que foi o que eu falei, às vezes, grande maioria das vezes, não precisa de bombear concreto, você pode concretar ali na mão mesmo, os homens com carrinho de mão e tal, e às vezes nem precisa comprar concreto, dependendo da quantidade de sapata, no caso, falando de uma obra menor, tipo uma casa, ou um sobrado, alguma coisa assim. Capacidade de construção sem ferramentas especiais, vocês vão ver lá no processo construtivo, porque o cara só tem que jogar o concreto lá dentro, assim, nada de muito difícil. E, em resumo, uma fundação em sapatas bem dimensionadas pode ser executada com pouca escavação e baixo consumo de concreto. Então, das fundações rasas, a melhor e a mais utilizada são as sapatas. E agora eu vou explicar para vocês os tipos que tem. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, essa parte é boa. Então, aí é isso aqui, ó. É o que eu esqueci que eu tinha colocado aqui. O cara aqui, ó, ele tá concretando a sapata, tá vendo? Com a colher do pedreiro, porque é uma sapata pequenininha, é só um prolongamento do pilar mesmo. Aqui o carrinho aqui cheio de concreto, e ele tá concretando na mão mesmo, tá vendo? E aqui vocês podem ver, ó, que como ela é só um prolongamento do pilar, se fosse um radier, isso aqui tudo ia estar com concreto. A gente aprendeu na aula passada, é um chapadão de concreto, né? Aqui não, aqui é só nos prolongamentos do pilar. Então, todo esse material aqui, ó, que teria no radier, aqui, não tem. Então, é aí que vem a economia também do custo. Certo? Certo. E aí, a gente tem 3 tipos de sapata. A primeira é a sapata simples. O que é uma sapata simples?
ela é feita de concreto não armado. Lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente fala concreto armado, é porque ele tem aço dentro. E para que serve o aço? O concreto, ele tem um limite de resistência. Então, por exemplo, uma sapata de 60 por 60, se ela aguenta 20 quilonewtons com concreto não armado, com aço ela vai aguentar, tipo assim, 100 quilonewtons. Então, essa é a diferença da sapata simples para a sapata armada. Aqui, ó, feita de concreto armado. A simples, eles não colocam aço. Isso aqui é só concreto. Faz um blocão de concreto e coloca o aço só do pilar, né, o arranque. E o concreto, a sapata armada, ela tem uma grade de concreto, ela é um concreto armado lá dentro, tá vendo? Além do arranque do pilar, ela tem também o concreto dentro da sapata, que aí a gente faz uma sapata armada. E aí, como eu disse para vocês, tem todo o cálculo desses aços e tudo, quanto de aço tem que ter lá dentro para ele ter a resistência que é solicitada nessa edificação. Então, se não precisar de muita carga, pode ser feito com concreto simples, só um blocão de concreto sem aço dentro, mas dependendo do cálculo das cargas de edificação feitas pelo engenheiro, aí eles fazem o concreto armado. A gente faz a sapata armada, que é quando a gente coloca uma malha de aço lá dentro da sapata. E o terceiro... Oi. Eu fiquei com uma dúvida. É a Marla. Eu tenho uma dúvida entre o radier e a sapata. No caso, o radier, ele é quando a força ela é dividida por toda a extremidade, dividida, vamos por uma casa toda. E a sapata é quando usa essa divisão de força, tipo assim, quando é medida onde que vai exatamente o peso maior da casa, seria isso? Eu fiquei meio confusa. Tipo assim, o radier é aquele chapadão de concreto que eu mostrei para vocês. Então, vamos supor, pensa na sua casa aí, embaixo dela tem um tanto de concreto desse tamanho assim, do início ao fim dela. Então, todos os pilares estão jogando as forças nesse chapadão de concreto e ele está transferindo para o solo. Então, é uma área grande, né? Tá, tipo, 5 pilares, vamos supor, num chapadão de concreto, e esse chapadão está transferindo. Só que aí, se você comparar com a sapata, o que é a sapata? Esses 5 pilares que a gente colocou um chapadão de concreto, o projetista viu que não precisa. Se eu só prolongar a base de cada um dos pilares com essa sapata, eu já consigo ter a resistência que eu preciso. Então, entendi. você vem e faz um bloco só de prolongamento do pilar. A sapata só prolonga o pilar. Então, aqui, ó, onde está a terra aqui, depois eles vão só nivelar e aí vai começar a levantar a casa já, a partir da terra. Por quê? Porque os esforços o projetista dividiu para os pilares jogarem lá na sapata. Certo? Certo. E aí, no caso da sapata corrida, vamos supor que é essa aqui, o projetista viu que mesmo jogando para os pilares, os muros, as paredes, ainda vai fazer um esforço que aquele solo não vai aguentar. Então, o que eles fazem? Eles correm a sapata. Eles fazem essa disposição, tipo, onde vai ficar os muros, eles fazem a mesma estrutura que tem nesse bloquinho aqui, eles fazem toda essa parte aqui, tá vendo? Entendeu? Porque aqui ele vai ter que aguentar um muro também. Desse jeito, isolado, o projetista calculou os esforços para jogar todos eles nos pilares, e aí a gente faz a sapata, o prolongamento da base, só de acordo com o solo, que é aquela sondagem que eu tinha comentado. Inclusive, eu falei para vocês lá no grupo que a gente vai ter que a gente vai ter um trabalho, a mulher pediu para eu passar para vocês o trabalho de mecânica dos solos, falar para vocês que está no AVA, né? Aí o trabalho de mecânica dos solos que vocês têm lá para dar uma olhada nessas férias é sobre aquela leitura do relatório de sondagem. Depois que vocês fizerem esse trabalho de mecânica dos solos, vai ficar muito claro para vocês. Vocês vão ver lá que a gente descobre quanto que o solo aguenta em cada partinha do solo.
e aí a gente escolhe qual tipo de fundação a partir disso. Aí, no caso da Sapata, ele escolheu, no relatório da sondagem, ele escolheu um solo bem do começo, né, um solo bem do início da disposição dos solos, da profundidade do solo, bem no começo tem um solo resistente. Então, a gente vai e escolhe a Sapata, que é uma fundação rasa, que ela é pequena. Vocês viram aqui no slide o tamanho do bloco. Tá vendo? Ela é uma coisa muito pequena. Então, ela está se apoiando numa das primeiras camadas do solo. Então, o projetista vai fazer o cálculo, aí ele viu que em cada pilar desse aqui, por exemplo, aqui está vindo 10 e aqui está vindo 10. Aí ele veio lá no sondagem, esse solo aqui, a 1 metro de profundidade, por exemplo, já aguenta os 10. Então, ele vem e faz uma sapata para colocar e para transferir essa carga para o solo. Certo? Certo. Deu para entender? E Sim. aqui eu queria que vocês entendam que a sapata armada é quando a gente precisar aguentar mais esforço. Quando a gente arma alguma coisa, que a gente coloca aço em alguma coisa, é que dá mais resistência. Então, a simples é quando só o concreto puro aguenta, e a armada é quando o concreto puro não aguenta, então a gente tem que colocar aço para aumentar a resistência. E pode ser armado, e simples ou armado, tanto isolado quanto corrido. Isolado, quando as cargas são distribuídas diretamente do pilar, e corrido, quando a gente precisa suportar os esforços das paredes também. Apenas o pilar no projeto não deu certo, a gente também tem que projetar para as paredes. Então, a gente corre a sapata, faz essa mesma estrutura, só que ligando um pilar no outro, correndo a sapata. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Eu respondi sua dúvida, Marla? Não, respondeu. Obrigada. Sim. Beleza. E o terceiro tipo de sapata, não é que seja um terceiro tipo, porque você pode comprar tanto armado quanto simples. Mas eu só queria mostrar para vocês que existe a pré-fabricada. O que é? A gente chama de sapata pré-moldada. Vocês já devem ter ouvido falar em pré-moldados. Foi feito de concreto pré-moldado, foi feito de concreto pré-fabricado. O que é isso? Eles fazem isso aqui numa indústria. Uma indústria fabrica um monte de peça dessas, e aí você vai lá e compra. Tipo assim, eu vou precisar de 10 sapatas de 60 por 60 que aguenta 50 quilonewtons cada uma. Aí o cara da fábrica fabrica lá na fábrica e já traz no caminhão prontinho para você. Então, na obra, depois, na aula que vem no processo construtivo, vocês vão ver, a gente só vai escavar, colocar essa sapata lá dentro e enterrar de novo. Não vai ter toda a concretagem, toda a amarração dos aços, porque isso já vai vir pronto de fábrica. Só que isso é bem mais caro do que fazer em obra. Assim, isso aqui é geralmente usado em obras maiores, mas quis mostrar para vocês que é interessante. E não só sapata, mas tudo tem pré-moldado. Pilar pré-moldado, viga pré-moldada, tudo na construção tem pré-moldado, só que é muito mais caro, tipo, muito mesmo mais caro. Então, quando possível, quando, vamos supor, tem um tempo, geralmente depende do contrato, da obra, mas quando tem um tempo, a gente prefere fazer na obra mesmo, que sai bem mais barato, apesar de gastar um pouco mais de tempo. Só que se estiver disposto a gastar dinheiro, comprar pré-moldado é bem interessante, até porque aqui, quando a gente constrói alguma coisa, quando a gente faz, o responsável por essa resistência é você. Quando você compra, a responsabilidade é do fabricante. Então, tipo assim, eu pedi para esse cara que cada sapata dessa tem que aguentar 50 quilonewtons. Aí ele vai fabricar lá, do jeito que ele quiser. Aí, só que ele vai falar para você, isso aí aguenta 50 quilonewtons do jeito que você quer ir, do jeito do seu projeto. Se algum dia der algum problema, a culpa é do fabricante, porque você comprou pré-moldado, certo? E aí tem gente que associa esse alto custo a isso, tipo assim, gosta disso, até porque obra, todo mundo sabe que é
é uma situação muito doida, tipo assim, às vezes acontece alguma coisa errada, às vezes não, sempre acontece coisas assim no dia a dia muito difíceis, às vezes alguma coisa quebra, ou às vezes alguma coisa dá errado. Então, tem gente que associa o custo, o alto custo, como uma vantagem, porque, tipo assim, meio que tira essa responsabilidade de você, certo? Certo. Mas aí, na aula que vem, a gente vai aprender, eu mostrei aqui para vocês os tipos, só para vocês entenderem, primeiro, esse negócio da força, por que a gente faz esse prolongamento. Mostrei os 2 tipos de sapata e como que elas podem ser, que é armado ou não armado, ou você pode comprar pré-fabricado. E as vantagens do uso da sapata, que é esse slide aqui. E aí, na aula que vem, eu vou mostrar para vocês, como, que é amanhã, né? Como que a gente constrói isso, qual que é o processo construtivo, o passo a passo para a gente fazer isso. Que isso que é o interessante na nossa profissão, né, no técnico, porque a maioria dos técnicos atuam como fiscais de obras, como eu já falei para vocês. Ou a gente atua no setor da qualidade, que é um setor que é uma fiscalização própria, que a empresa tem uma fiscalização própria. Então, essa é a parte interessante, a gente entender os processos construtivos. Tanto que a gente não vai aprender como calcular, porque isso é o cálculo inteiro de uma edificação, de todas as forças da edificação, até chegar lá na sapata. Isso é a parte da engenharia. A nossa parte é entender os tipos de materiais, o que é utilizado, qual que é o processo construtivo, como que tem qualidade nesse processo, o que a gente tem que olhar, o que a gente tem que fazer para tudo sair conforme o projeto. E aí é o que eu vou mostrar na aula que vem para vocês. Certo? Certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Não. Tranquilo também. Hoje eu tô sentindo vocês meio voados. O que tá acontecendo? Sai do Netflix aí, pelo amor de Deus. O povo tá triste que o bebê acabou. Vocês querem que eu leve vocês para a quadra na aula que vem? Jogar bola? Acabou. Eu quero. Aí o Thales da Lima na hora. Mas beleza, então, aí a aula que vem eu mostro para vocês, então, como que é todo esse processo construtivo, que é o que a gente tem que avaliar em obra. Beleza? De cada uma delas. Beleza. Beleza. Muito obrigado. Beleza? Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Até. Tchau. Até amanhã. Falou, professor. Até amanhã. Falou, tchau. Tchau.